Olá, tudo bem? Meu nome é Júlia, sou médica veterinária, responsável pelo marketing do Hospital Veterinário Taquaral. E hoje a gente está aqui no podcast com a presença do Matuê, né? Dr. João Paulo, responsável pela internação do Hospital Veterinário Taquaral. E o tutor, né? O pai do Matuê, o Giovanni, aqui para falar um pouquinho com vocês. Fala oi pra galera. Oi, galera. Giovanni, a gente sabe, né, tudo que aconteceu com o Matuê, e a gente queria que você contasse a história dele para nós, como que você encontrou ele. Pessoal, desculpa, mas é que ele está se acomodando aqui. Vem cá, vem. Vem. Problema? Pode deixar. Ah, beleza, que meu medo era ele derrubar algum fio. Netuzão, desce aí. Então, gente, o Matuê, ele apareceu... primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou Giovanni, eu sou de Campinas, eu trabalho com posto de gasolina há uns 6 anos. E na rede de posto que eu trabalho, ela vem de muito tempo já, sempre ajudando o cachorro de rua, né? Isso daí é uma coisa que a gente vê, né? Muito posto, tem um cachorrinho lá como mascote. Isso na rede que eu trabalho não é um negócio novo, não é um negócio que começou com o Matuê. Ele já tinha há bastante tempo, só que o Matuê foi um diferencial porque quando ele apareceu no nosso posto, eu estava lá trabalhando, eu vi ele chegando e aí, quando a gente pegou, a gente deu comida e água, né? Como a gente sempre faz. E você percebe muito que quando eles aparecem, ou eles vão ficar, ou eles não vão ficar. Então, muitos chegam, estão sempre com fome, porque estão abandonados, então estão com fome e estão com sede. Eles comem, mas muitos seguem seu caminho. Aqueles que no primeiro dia não seguiu o caminho é porque tem mais aquele perfil de ser tranquilo, de ficar. E aí, se ficou no primeiro dia, geralmente eles não saem mais. Foi assim com o Matuê. Então a gente deu. Na hora a gente não tinha ração, né? Então a gente foi na conveniência e comprou um salgadinho, um enrolado de salsicha para ele. E aí eu brinco, né? Que foi o enrolado de salsicha que conquistou ele, porque quando os meninos nesse dia foram fechar o posto, ele ainda estava lá. E aí eles tentaram ligar para mim, o menino que fechou o posto tentou ligar para mim, perguntar se podia ficar, só que ele não conseguiu falar comigo. Então, o que ele fez? Ele levou o Matuê para casa, no dia seguinte trouxe pro posto. Mas ele não era filhotinho, ele já era grande. Não, já era grandão assim, porque tá. ele deve ter uns 9 anos, isso foi há uns 2 anos atrás, então ele tinha uns 7 anos, já era bem grandão. Aí ele trouxe para mim no dia seguinte, na hora, eu falei, pô, lógico que pode ficar. E foi assim que o Matuê chegou no posto. E o Matuê, quando ele apareceu, ele me deu uma ideia, porque no posto que eu trabalhava não tinha cachorro. E como eu expliquei, na rede é muito comum um posto ou outro. Tem um posto que tem um, tem outro posto que tem 2 cachorros. E eu pensei, cara, e se a gente conseguisse fazer um trabalho de mostrar a vida do cachorro no posto de gasolina? Porque eu achei que isso ia gerar, tipo, um interesse do público, né? O público de rede social, de ver, tipo assim, ó, a vida do cachorro humanizada, né? Sim. Então, tipo, nos vídeos que eu faço, eu coloco uma roupinha nele, uma roupinha de frentista, que é a mesma roupinha dos frentistas. E é um negócio que não precisa ter a roupinha, para ele não muda nada. Só que você humanizar cria um interesse do público, né? E a minha ideia era, tipo assim, era fazer um negócio assim, mostrar como que era o dia a dia, o trabalho que a gente fazia com os cachorros de rua no posto. E dessa forma conseguir uma certa visibilidade para quê? Para sempre que aparecesse um cachorro, a gente poderia doar, então dar Sim. adiante. Porque o posto, eu vejo muito o posto como um lar temporário, sabe? A gente está lá, não vai sair de lá, quando aparece, estamos lá para ajudar. Só que um posto de gasolina, ele ainda é um comércio. Então não dá para a gente encher o posto de gasolina de cachorro, porque tem muito cachorro que não se dá bem com outros cachorros, tem cachorro que não se dá bem com humanos, tem muitas pessoas que morrem de medo de cachorro, né? Isso daí é até de nascença. Nasceu assim, com medo, e até a gente, depois de velha, continua tendo medo. Então, não é um negócio que dá pra gente ficar enchendo. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho importante. Então, se ele for um lar, se o posto for um lar temporário, a gente conseguiria ajudar todos os cachorros que aparecessem. Então, quando o Matuê chegou no posto e eu criei um Instagram para ele, a nossa ideia era justamente essa. Poder criar um canal que tivesse uma certa visibilidade para sempre que aparecesse mais cachorros, a gente pudesse ir doando. E foi assim com o Matuê,
uns 7 meses depois que ele apareceu no posto, apareceu um outro cachorrinho também, que era o Pose. E aí eu fiz a mesma ideia, só que naquela época, quando o Pose apareceu, a gente não tinha nem 1.000 seguidores. Então acabou se passando 3, 4 meses, a gente não conseguia ninguém, e como depois de 4 meses, né, você acaba se apegando, ele virou nosso frentiscão oficial também. Mas o Matuê foi quem deu início a todo esse trabalho de divulgação nas redes, porque o trabalho de ajudar cachorros, os postos sempre fizeram. Já existia. Sim. Ah, legal. E, né, a gente conseguiu, assim, teve com a gente contato com o Matuê quando você chegou lá no hospital com ele, né? Então, quem atendeu foi o Dr. João, inclusive, que é da internação lá do nosso hospital. E a gente queria saber o que aconteceu, né, para você chegar até o nosso hospital, como que foi a sua experiência lá com a gente, né? O que você achou de tudo isso? Foi uma coisa bem intensa para vocês, né? A gente sabe que você vai contar agora aqui, que não é todo mundo que sabe, mas, assim, foi um trabalho, né, bem árduo, assim, até para tudo se encaixar, né, novamente. Aí, se você puder estar falando para a gente, depois o Dr. João vai complementar como que foi feito todo o trabalho lá no hospital. Claro. O HVT, eu acho que fazia poucos meses que ele tinha aberto, né? Não, na verdade, a gente está Mas a na unidade 9, lá. na unidade 9, sim. Aquela unidade lá, porque você o HVT ficava em outro lugar. Mas aquela unidade, eu lembro que eu descobri, foi algumas semanas antes do acidente dele. Se eu passar na frente, eu ver o prédio e falar, nossa, que prédio bonito. Aí minha mãe falou, um hospital veterinário. Até então, tipo assim, nem dei muita bola. Eu falei, legal, hospital bonito. Só que aí teve um dia, uma quarta-feira, foi em março desse ano, que o posto de gasolina que ele mora, ele não é um posto 24 horas. Então, o posto fecha das 10 da noite até as 6 da manhã. Então, nessa quarta-feira, os meninos chegaram, eles sempre chegam alguns minutos antes. Então, se o posto abre às 6, eles chegam umas 6h40, porque o posto ele fica tudo cercado por grades. Então, o Matuê essas grades protegiam outras pessoas de entrar no posto, e ele ainda também tinha um outro portãozinho, que era o portão dele, que era para ele não fugir. Então, tinha essas duas barreiras segurando ele de ir para a rua. Então, os meninos, quando chegam de manhã, eles tiram todas as grades do posto e abrem para ele e o outro cachorrinho que mora com ele, que é o Pose, saírem para fazer os xixis, as necessidades que eles não fazem dentro do posto. E aí, nesse dia, os meninos, os frentistas, né, eles abriram o posto. Então, tava um indo no disjuntor ligar todas as luzes do posto, o outro estava tirando as grades, o outro estava iniciando o sistema. Eles não estavam vendo o que estava acontecendo com o Matuê e com o Pose. Eles estavam na hora brincando, você consegue ver até nas câmeras. Eles estão na pista brincando e parece que, tipo assim, do nada, dá uma no Matuê, ele tá brincando assim, do nada ele sai correndo e ele atravessa a avenida. Porque provavelmente ele ia fazer xixi, né? Porque tem um matinho do outro lado da avenida que ele sempre vai, a gente sempre vê ele fazendo as necessidades dele lá. Aí ele até atravessou, que ele foi rapidão, atravessou, mas daí na hora de voltar, você vê que a rua tá bem escura, né? Porque são 5h57, 5h58 da manhã, assim, então não tem claridade ainda, você vê que a rua tá bem escura, você só consegue ver um farol. E aí, do nada, você vê pelo farol que o Matuê tava na frente. Bem na hora que ele pega, o Matuê tava voltando pro posto, então esse carro pegou ele em super alta velocidade. E aí, na hora, aconteceu um barulhão, mas os frentistas não... Tipo assim, cada um tava fazendo... Um tava tirando grade, cada um tava focado na sua função. Eles ouviram um barulhão, acharam que, algum acidente. Nossa, alguém bateu o carro. Mas em nenhum momento eles falaram assim, nossa, foi o Matuê. Eles só foram perceber porque alguns minutos depois passaram e chegou um cara com o Matuê no colo, assim, chegou carregando ele todo ensanguentado. E aí esse cara explicou que ele estava andando na rua, esse cara, inclusive, era um cliente do posto, já conhecia o Instagram do Matuê, e quando ele estava no caminho de pegar o ônibus para ir trabalhar, isso às 5h58 da manhã, e aí ele falou que ele viu um carro que apareceu... que teve um barulho, né, do carro pegando alguma coisa, mas ele falou que estava escuro, ele não viu na hora, ele só viu esse carro chegando perto da calçada, e aí ele falou que o carro subiu na calçada. Quando subiu da calçada, o Matuê saiu por baixo rolando. O carro, ele tinha um detalhe na frente que não era de metal, era de plástico. Então, eu acredito que como o Matuê é um cachorro grande, quando o carro pegou ele super rápido, ele quebrou, porque depois a gente viu uma foto da frente do carro, estava toda quebrada, o detalhe de plástico. Então, ele deve ter entrado e ficado preso nesse detalhe de plástico. E aí, quando ele conseguiu subir na sarjeta, o Matuê saiu pelo buraco rolando assim. E aí, o rapaz que estava
tava passando na rua na hora, ele olhou e falou, caraca, é o Matuê. E aí ele foi conversar com o motorista do carro. Ele falou que o motorista do carro nem olhou pro cachorro, que ele saiu e foi ver a frente do carro dele, ver o que tinha acontecido. Aí esse cara que tava passando na rua, que conhecia o Matuê, ele perguntou, cara, você pode levar ele num hospital? Aí o cara meio que já tipo assim, não, eu tô indo trabalhar, não sei o quê. Aí esse rapaz, aí ele falou assim, não, já na hora ele já nem olhou na cara do cara, abaixou, pegou o Matuê e trouxe, carregou ele ensanguentado. Ele falou que ele só foi perceber que ele estava todo sujo de sangue, e quando ele chegou no trabalho, todo mundo falou, nossa, o que aconteceu com você? Que ele não tinha nem percebido. Então, tipo assim, olha que sorte, porque poderia ter sido, tipo assim, esse cara foi um anjo na vida do Matuê, ele salvou a vida do Matuê. Mas poderia ter passado outra pessoa com as mesmas intenções que ele, mas que não conhecesse ele. Aí ia pegar, tipo, se fosse uma alma muito boa, ia pegar e levar para o hospital. E, tipo assim, como que eu ia saber onde o Matuê estava? Então, foi muito sorte esse cara ter encontrado, ter levado lá pra gente. E aí, quando eu trouxe ele pro posto, na hora, os frentistas me ligaram. Falaram, o Matuê... Eles falaram desse jeito pra mim, o Matuê foi atropelado, mas ele tá vivo. E aí, quando ele falou desse jeito, eu falei, não. Porque a gente... Vira e mexe, eles, tipo... Eles estão lá no posto e aí, do nada, eles aparecem com um machucadinho na pata, né? Provavelmente algum carro passou com a pata em cima, mas é sempre um machucadinho. A gente limpa e nunca aconteceu de quebrar nada. Então, sempre que acontece um acidente, a gente não tá esperando o pior, né? Só que quando ele falou desse jeito, ele foi atropelado, mas ele tá vivo, eu falei, não. Pelo jeito que ele falou, foi alguma coisa séria. Aí, na hora eu saí de casa, fui pro posto para pegar ele. Aí, quando eu cheguei lá, ele tava no chão, assim, com o olhar perdido, esse machucado gigante nas costas, tava vermelho, tava preto por causa do asfalto. E aí, na hora, eu lembrei desse hospital que eu tinha visto e falei, cara, não vou pensar 2 vezes. Eu vou lá, peguei ele, pus ele no carro, fui até lá. Eu lembro de parar na frente, de chegar com ele, pedir... Alguém me ajudou, não lembro se foi você que me ajudou. Eu tava chegando para pegar plantão. Era né? muito cedo, era Muito tipo cedo. 6h20 da manhã, assim. E aí eu tava super desesperado, porque há uns 3 meses antes a gente tinha perdido outro cachorro do mesmo jeito, que ele tinha sido atropelado, e aí acabou quebrando um osso dele, acho que perfurou o fígado dele, abriu tudo o fígado dentro dele, ele teve uma hemorragia interna, né? Então, quando eu levei o Matuê, cara, eu já tava vendo tudo a mesma coisa acontecer. Tava traumatizado. Ainda mais por causa da situação do Matuê, o carro foi muito mais forte do que esse outro cachorro que a gente tinha perdido. Mas aí levei no HVT e, graças a Deus, ele foi, no primeiro dia, entrou para cirurgia. Aí, quando passaram algumas horas, me ligaram, falaram que deu tudo certo. À noite eu fui ver ele lá na internação, ele tava muito mal, não conseguia nem se levantar, mas... E eu achei que eu não tava com esperanças, eu achei que ele não ia suportar. Mas aí, no dia seguinte, já tava melhorzinho. E eu acho que em 2 dias ele teve alta. Nossa, bem rápido, né? Foi rápido. Ele entrou na quarta, sexta-feira de manhã. Ele já estava saindo comigo e a gente trouxe ele de volta pro posto, para ele ficar onde ele já está acostumado, com todo mundo que gosta dele, que ele gosta também, o irmãozinho dele. Então, Ju, o caso do Matuê foi um caso muito grave, né? Eu estava chegando para pegar plantão, os clínicos ainda estavam levantando ainda do noturno, né? Descansando o noturno. E chegou justamente aí o Matuê, tudo ensanguentado, pedindo ajuda. Eu estava entrando e aí eu acabei ajudando, já colocando na parte da emergência, uma sala só específica para emergência. E aí a gente acabou começando a avaliar junto com a doutora Vanessa, que acabou chegando, que é a clínica lá. E ela acabou justamente avaliando junto comigo. A gente deu uma olhada, a abrasão nas costas, né? Tinha uma escoriação enorme com abrasão nas costas. E a gente estava suspeitando aí de uma ruptura de baço, alguma coisa do tipo. Porque nesse tipo de trauma, a primeira coisa que vai romper é o baço. É um órgão muito frágil, né? E então, o legal do HVT é que a gente tem tudo em mão, né? A gente consegue fazer qualquer coisa ali. Então, eu consegui já fazer ultrassom, já percebemos que tinha líquido livre, já coletou esse líquido livre, já fizemos uma relação de hematócrito com líquido livre, já descobriu que era uma hemorragia ativa, conseguimos fazer raio-x, ver se tinha algum tipo de fratura ou não, né? Que é super de extrema importância a gente saber se tem tudo isso. Com certeza. Né? A partir do momento que ele entrou na internação, ele não foi direto para a cirurgia. Na internação a gente estabilizou ele chegou num quadro muito mal. Hipovolêmico, pressão lá embaixo, temperatura.
Ele estava em semicoma, como ele falou, olhar perdido, você não tinha um olhar dele. Ele não estava bem para receber anestesia. Sim. E aí, nesse meio tempo, a gente conversou com ele, falando, ó, agora não é o momento de enviar ele para cirurgia, a gente vai conseguir estabilizar, vamos fazer medicação para dor, vamos dar volume, vamos fazer medicação, vamos ver como que ele vai se sentir. Eu acho que era por volta de 1 hora que a gente conseguiu estabilizá-lo, ele foi para cirurgia, foi bem na cirurgia, fez a retirada do baço, descobrimos que tinha nódulos no fígado também, retirou parcialmente um pouco do fígado, do fígado, né? Fez aí o histopatológico, graças a Deus o histopatológico não deu nada, né? Ele só deu uma hepatite crônica nesse paciente, mas é uma coisa que faz acompanhamento. Pós-cirúrgico desse paciente, ele chegou bem mal para mim de novo. E aí a gente trabalhou em cima dele de novo, recuperando ele, ganhando nível de consciência. O tutor foi ao horário de visita, a gente sentou, conversou, sentou ali do lado. Eu já vi o Matuê querendo, sabe, dar aquela levantadinha. Falei, não, Matuê, fica calmo, né? Você sentou ali do lado, ficou acariciando. Então, assim, a visita continua sendo de extrema importância. Sim. É grave, mas a gente está ali para trabalhar, para a gente poder equilibrar esse paciente novamente, para ele poder fazer todos os procedimentos e assim por diante. É verdade, o Matuê recebeu alta em 2 dias mesmo. Né? Na outro dia pós-cirúrgico, esse cachorro já estava levantando, comendo. Tem paciente para mim que não come, não bebe, não faz nada, e aí eu dependo muito do tutor, porque se eu ver que ele está respondendo com o tutor, então ele vai responder em casa. Com certeza. Você entendeu? Comigo não vai responder mesmo. Então, é tudo avaliação que a gente acaba fazendo na internação. A tua recebeu alta em 2 dias mesmo. Ele estava comendo? Pouco, mas comia. A gente lá complementava com uma seringuinha para ajudar ele e assim por diante. Não tem o porquê mais manter. Tá bem, tá estável, não tá sangrando mais. Vamos ver como que ele vai ficar em casa. Não tem o porquê ficar segurando esse paciente. Né? O que a gente fala bastante lá na HVT. Eu não estou para tomar o seu dinheiro, eu estou ali para te ajudar nesse momento, equilibrar ele e poder levar ele para casa. É isso que a gente quer. Né? E foi isso que aconteceu. Sim. Né? A gente pensa, né? Dono de posto de gasolina, posso fazer o que eu quiser, posso gastar o que eu quiser. Não é bem assim, eu não estou ali para fazer tudo. Né? Para retomar o que eu... Tem limites, né? Tem limites, exato, né? E a gente tá ali para isso. O Matuê saiu muito bem, fez todos os exames que deveriam ser feitos, fez a cirurgia, 2 dias estava em casa, a gente estava conversando agora, né, como que ficou o pós, porque eu não acabei acompanhando muito o pós, quem acompanhou foi a doutora Vanessa. E aí a gente estava conversando que em 1 mês ele ficou assim, né, traumatizado com por medo. Carro, né, via um carro já se escondia, né, e eles levam um trauma, eles lembram de tudo que está acontecendo. Com certeza. Então, assim, o Matuê foi um dos sucessos que acontece em 95% dos casos no hospital. Tem os seus 5% que, infelizmente, evolui com uma piora e até o mesmo óbito. Mas o que a gente tenta trabalhar é isso, é recuperá-lo e poder mandar para casa aí com o tutor, e o tutor falar várias coisas da gente, da internação, do hospital e assim por diante. É isso que é o gratificante para a gente na internação. Eu fiquei muito satisfeito mesmo. E isso que vocês falaram, eu acho que é um ponto que até pessoas próximas de mim, naqueles dias, enquanto ele ainda estava internado, muita gente me falava, né? Falava assim, mas fala com eles, de ele sair antes da internação. Eu falei, olha, a gente está num hospital, eu tenho certeza que eles sabem o que é melhor para eles, vão fazer o melhor, porque tem muito, para a parte do consumidor, tem um pouco desse estigma de que, o veterinário, ele tá lá para justamente, ele quer só o meu dinheiro, o couro, né? E justamente, e tinha pessoas no meu ciclo que estavam falando, olha, vai lá, conversa, pede para tirar antes. E, na verdade, vocês que tiveram essa atitude, vocês que me ligaram. Você nem queria levar embora, eu lembro que você não queria levar embora. Eu pensei assim, ele tá aqui, tá bem cuidado aqui. Eu falei, fica aqui o quanto precisar, o importante é ele ficar bem. Mas vocês me falaram, eu lembro naquela sexta-feira, tinha gente falando para mim, não, tira ele. Mas na hora vocês me ligaram e falaram assim, o Matuê tá melhorando, só que a gente acha que ele vai comer melhor se ele estiver num lugar na casa dele, com as pessoas que ele gosta, com quem ele está acostumado. E aí foi justamente o que aconteceu. A transparência, né, do hospital que a gente sempre tem, né? Exato. Em ser... falar a verdade pro tutor, né? Não ficar segurando um animal que poderia estar em casa, bem, né? Sim. E com a gente lá por conta de, vamos ficar.
Então, eu não sei, eu gostaria de saber de você, sim, falar um depoimento mesmo a respeito do hospital, o que, que você acha de nós, da nossa equipe, se você ficou, você já falou que ficou satisfeito, né? Mas alguma coisa assim para agregar aqui pra gente, né, João? Que, querendo ou não, é bom a gente, né, Cara, eu receber sempre falo elogios. para todos os clientes, né? Por favor, manda um WhatsApp pra gente falando que tá tudo bem, que eu quero saber se tá tudo bem ou se não tá. Então, é para todos os clientes eu falo isso. Ontem mesmo, uma cliente saiu aí da internação depois de uma semana aí internado. E ontem a tutora mandou um baita de um elogio aí, a Marieta recebeu até, né? E a gente tá sempre recebendo esse elogio mesmo, né? A internação é isso. Eu sei que é muito difícil, mas a gente está ali para isso, né? Eu estou ali para ajudar esse paciente, tudo bem. Eu tenho que dar medicação, ele vai ter medo de mim, como eu falo para todos lá no hospital, né? E, tem cachorro que chega perto de mim e já sai correndo, porque ele já sabe que eu vou dar medicação. Você entendeu? Já traumatizou, né? Mas eu estou ali para isso, eu estou ali para ajudar, para aplicar a medicação, nem que seja fazer o mínimo, você entendeu? Eu estou ali para isso. Não, com certeza, a minha experiência com o HVT foi, eu realmente, quando ele foi internado no primeiro dia, eu notei muito essa diferença, porque eu já tive outros cachorros meus internados, e a internação é aquele saco, né? Tem o horário de visita, aí só pode entrar uma pessoa por vez, e é rapidinho, e aí você não pode ficar muito isso e aquilo. Então, quando eu fui, eu também estava do mesmo jeito. Tipo assim, meu Deus, eu não posso ficar aqui. Eu vou só ver, vou aproveitar meus 5 minutinhos com ele. Mas na hora não tinha ninguém. Literalmente me deixaram, tipo assim, solto na sala lá. Tinha uma sala com vários espaços para os cachorros. Me deixaram ali no meu canto. Eu fiquei com ele, tirei foto, gravei, fiquei conversando com ele, fiquei fazendo carinho o tempo. E ninguém veio falar, tipo assim, ô, sai daqui. Eu que falei, não, beleza. Então, eu vi... Eu achei isso muito diferente. Na hora eu falei, caraca, olha como pode ser diferente, né? Não precisa ser aquele negócio engessado, Sim, né? é o que a gente quer mesmo, né? né, na internação, né? É isso. Porque muitas vezes você vai eufórico para ver o cachorro, e aí eu chego ali e tento conversar com você, mas não é aquele momento que é para conversar. Sim, Então total. é mais ou menos isso, Você só né? quer ver, né? Nesse momento quer você quer olhar ver, o quer pet, saber se tá ficar bem, perto, exato. né? Ah, legal, Giovanni. Eu agradeço a sua presença aqui. A gente fica muito feliz de ter participado desse... Claro, não feliz pelo que aconteceu com o Matuê, mas Sim. por você ter chegado até nós, né? E conhecido o nosso trabalho e realmente ser grato por tudo isso que a gente pôde ter feito para ele, né, João? É o que eu falo, né? Eu não tenho nenhuma rede social, então eu nem conhecia, eu não sei quem é hoje o mais popular ou o que não é, mas eu tento atender todo mundo por igual. Então, por mais que o Matuê era conhecido, e eu fiquei sabendo depois que ele era conhecido, um monte de coisa, eu falei, vamos tratar normal, cara, é isso que a gente tem que tratar. Todos com semelhança, todos iguais e assim por diante, sem diferença. Não, e com certeza foi o milagre do meu ano de 2022, porque ele nada explica ele tá aqui hoje, sabe? Foi muito sério o que aconteceu com ele e eu sou muito, muito grato ao HVT, porque eu sei a diferença que vocês fizeram para a vida desse cachorrinho. Que bom. A gente Obrigado. fica feliz, tô até emocionada, Nossa, claro, sempre. já me deu arrepio, já me deu um monte de coisa aqui já. Eu sou chorona mesmo. Mas gostaria de agradecer, então, você, Giovanni, por ter vindo aqui com a gente, o Matuê, né, por estar aqui. E principalmente a Deus por permitir a gente cuidar, né, desses bebezinhos. E ao Dr. João. Gente, desculpe mais uma vez o choro, mas é que é muito gratificante a gente poder fazer o bem, né? Não é só o Sempre. Dr. João, pessoal, é toda a equipe de internação, toda a equipe do hospital. A gente tá ali 24 horas por dia. É pesado, né? É pesado, tem dia Não que é é fácil, sofrido, tem dia que a gente dia sai a arrasado. gente sai arrasado, tem dia... Eu odeio perder paciente, tem dia que eu saio super arrasado, não é só um, às vezes vai 2, né? Até mesmo o pessoal do Silvestre, assim por diante, porque a gente não quer perder, a gente tá ali para salvar. Mas, infelizmente, a nossa vida é essa. Dias bons, dias ruins. E sempre unidos. Sempre unidos, exato. É esse que é o bom do HVT. Nós somos família, todos né? unidos de família. Se une para resolver Exato. o que precisa ser resolvido. Bom, pessoal, é isso. Agradeço mais uma vez e muito obrigada. Até mais. Obrigado, pessoal.